Se você tivesse R$100.000 hoje e aplicasse na renda fixa, quanto renderia por mês? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, com números reais e exemplos práticos, para que você consiga entender se vale ou não a pena deixar o seu dinheiro nesse tipo de investimento. E para ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e como eu mencionei no início do vídeo, o meu objetivo é fazer com que você compreenda objetivamente o quanto rende investir R$100.000 nos mais diversos produtos da renda fixa. Mas antes, vamos entender profundamente o que de fato é a renda fixa e para que ela serve para você. A renda fixa nada mais é do que uma modalidade de investimento onde você estará emprestando o seu dinheiro para alguém. E esse alguém pode ser o governo, através do Tesouro Direto, uma instituição financeira, através de um CDB, LCI ou LCA, ou até mesmo uma empresa da economia real, através de uma debênture. E dependendo do seu objetivo, dependendo do seu perfil de risco, vai fazer mais sentido colocar mais dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, mais dinheiro num CDB, LCI ou LCA, ou até mesmo mais dinheiro em uma debênture. Mas, independente do produto que você escolha, o ganho que você terá estará atrelado à taxa de juros que foi contratada no momento inicial da sua aplicação. Assim como, quando você vai no banco pedir dinheiro emprestado, você precisa pagar uns juros para o banco, nesse caso acontece justamente o oposto. Você empresta o seu dinheiro para alguém e ganha juros através dessa operação. E a renda fixa é uma classe de ativos que pode adequar-se a qualquer propósito que você tiver na hora de colocar o seu dinheiro lá. Então, se você estiver simplesmente guardando o seu dinheiro, pensando em construir uma reserva de emergência, você pode fazer isso através da renda fixa, investindo em um título pós-fixado, atrelado à taxa Selic ou atrelado ao 100% do CDI. Se você estiver pensando em fazer um investimento a curto, médio prazo, para juntar dinheiro, por exemplo, para comprar o seu carro, dar entrada na sua casa própria ou fazer uma viagem, um título pré-fixado pode acabar sendo a melhor opção. E se você também estiver investindo pensando a longo prazo, pensando na sua aposentadoria, para daqui a 10, 15, 20 anos, você também consegue encontrar isso através de um título atrelado ao IPCA+, que vai garantir para você uma rentabilidade acima da inflação. E vamos começar vendo quanto rende investir R$100.000 na aplicação mais segura hoje da renda fixa, que é o Tesouro Selic, onde você vai estar emprestando seu dinheiro justamente para o governo. Essa é a aplicação mais segura de todas e a melhor para você deixar a sua reserva de emergência, deixar o seu dinheiro do dia a dia, porque você consegue unir liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro no dia que for necessário e você consegue ter também rentabilidade diária. Então, se você investir o seu dinheiro num título do Tesouro Selic, que vence daqui a 5 anos, mas daqui a 6 meses, se você precisar do seu dinheiro, você vai poder resgatar e vai ter a rentabilidade equivalente pelo período em que o seu dinheiro ficou lá aplicado. E por esse motivo, acaba sendo a melhor aplicação, principalmente se você está começando agora a investir o seu dinheiro. E agora vamos ver efetivamente o quanto rende investir R$100.000 na renda fixa. Mas antes, é importante destacar que para a maioria das aplicações da renda fixa, existirá um imposto retido na fonte, que vai ser descontado a partir do momento que você fizer o resgate da sua aplicação, com base no período em que o seu dinheiro ficou lá investido. E o ideal é você deixar a sua aplicação pelo maior tempo possível, porque assim a alíquota de imposto sobre os juros será a menor possível. E você vai estar vendo agora na sua tela a tabela regressiva de imposto de renda para você entender melhor como as regras do jogo funcionam. Então, se você deixar o seu dinheiro numa renda fixa por um prazo de até 180 dias, como por exemplo o Tesouro Selic, na hora de você fazer o resgate da sua aplicação, 22,5% dos juros vão ficar retidos para realizar o pagamento de imposto de renda. Se você deixar a sua aplicação e resgatar ela em um prazo de 181 a 360 dias, o imposto será um pouco menor, 20% sobre os juros. De 361 a 720 dias, o imposto será de 17,5%. Por fim, se você deixar sua aplicação por um prazo acima dos 720 dias, o imposto retido será de 15%. E para simulações do Tesouro Selic e dos outros produtos que eu vou te apresentar ao longo desse vídeo, eu vou considerar o cenário mais otimista, onde o imposto retido na fonte será de 15% sobre os juros. E vamos ao primeiro caso, considerando exatamente o cenário atual, onde a Selic está em 15% ao ano. Então, se você investir R$100.000 nessa aplicação, você vai ter uma rentabilidade líquida, já descontando o imposto, de 12,75% ao ano. Sendo assim, após um ano, você vai transformar os R$100.000 em R$112.750,
proporcionando para você uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.062. Agora é importante destacar que o cenário atual da Selic está muito acima da média, inclusive é a maior taxa Selic atingida nos últimos 20 anos. Então é importante a gente olhar também para a média histórica da Selic, porque ela vai variar ao longo do tempo. Então, se você investir hoje no Tesouro Selic e deixar o seu dinheiro pelos próximos 3 a 5 anos, dificilmente você vai conseguir, na média do período completo, ter essa rentabilidade de 15% ao ano. E por isso, eu peguei a média histórica da Selic, que fica na faixa dos 9% ao ano, para calcular justamente essa segunda simulação que você está vendo. R$100 mil, com uma taxa líquida de 7,65% ao ano, vai fazer com que 100 mil se transformem em 107.650, proporcionando para você uma renda mensal de R$ 637. Sendo assim, é importante você entender que o ganho que você terá, se você investir hoje no Tesouro Selic, vai ficar no meio termo entre essas duas rentabilidades que eu te apresentei. Agora um recado para você que chegou até esse momento do vídeo. Já curte esse conteúdo e se inscreve no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. As próximas duas aplicações que eu trago para vocês também estão presentes no Tesouro Direto, mas servem para propósitos diferentes. Então a primeira opção nesse caso é o Tesouro Pré-fixado, que vai garantir para você uma rentabilidade no vencimento se você deixar ele preso até a data do vencimento daquele título que você contratou efetivamente. Por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2028, que vai oferecer para você uma rentabilidade média anual de 13,27%. Se você deixar o seu dinheiro até esse vencimento, até 2028, você vai conseguir ter esse ganho. E se no meio do caminho você precisar do seu dinheiro, pode ser que você tenha prejuízo por conta do efeito da marcação a mercado. Então, antes de investir no Tesouro Pré-fixado ou antes de investir no próximo título que eu for te apresentar, é importante que você se planeje financeiramente para não precisar do dinheiro no meio do caminho. E a rentabilidade dessa aplicação está atrelada justamente à taxa que foi contratada. Em alguns cenários, você vai conseguir taxas mais elevadas, em outros cenários, taxas menos elevadas, mas como o momento atual está muito benéfico para você conseguir boas taxas, eu vou considerar justamente a rentabilidade dessa aplicação. Se você investir, então, R$100 mil com essa rentabilidade bruta de 13,27% ao ano, você terá um ganho líquido de 11,28% ao ano, fazendo com que R$100 mil se transformem em 111.279, o equivalente a uma renda mensal para você de R$ 939. E a próxima possibilidade, presente também no Tesouro Direto, é o Tesouro IPCA+, que é mais recomendado para você se proteger da inflação pensando a longo prazo, porque assim como no caso do pré-fixado, você vai ter só a rentabilidade no vencimento, quando aquele título que você contratar em específico vencer, mas você tem uma garantia de proteção contra a inflação, algo que não acontece nos outros que eu te apresentei, tanto o pré-fixado quanto o Tesouro Selic. Eu trago como exemplo para vocês o Tesouro IPCA+ 2029, que garante para você uma rentabilidade de inflação mais 7,78% ao ano. E considerando uma estimativa de IPCA de 5,85% ao ano, que foi a média entre 2013 a 2025, mais a taxa de 7,78% ao ano, você vai ter uma rentabilidade líquida de 11,98% ao ano. E ao investir R$100 mil, você vai transformar esse valor após um ano em 111.976, o que vai proporcionar para você uma renda mensal de R$ 998. Então veja que dependendo da modalidade da taxa que você contratar, a rentabilidade vai ser muito diferente ao longo do caminho. Próximo produto que eu trago para vocês é um CDB presente em um banco médio. E qual que é a diferença de você contratar um CDB de um grande banco, ou de um banco médio, ou de um banco pequeno também, que existe essa possibilidade? Está relacionado ao risco e ao retorno. Então, um banco médio vai ser mais arriscado, só que, por outro lado, ele vai proporcionar para você um maior potencial de retorno. E independente do banco que você decida investir o seu dinheiro, para qualquer CDB, você terá a proteção do FGC, que garante para você uma proteção de até R$ 250 mil para caso aquela instituição venha a falir. Isso se aplica tanto aos CDBs quanto ao LCI e o LCA. E dentro do mercado de CDBs, existe uma grande diversidade de taxas, existem aplicações que oferecem rentabilidade diária, outras apenas no vencimento, existem aplicações que oferecem para você liquidez diária e outras no vencimento, então você vai ter que entender melhor sobre aquele produto em específico que você está querendo investir, com base nas informações que aquela corretora ou aquele banco que você pretenda investir o seu dinheiro informou para você. E eu trago como exemplo aqui um CDB presente no Banco Sofisa, emitido pelo próprio Banco Sofisa, que garante para você a proteção do FGC e tem liquidez diária. O valor mínimo para você investir nessa aplicação é de R$1, o vencimento é em 1.080 dias
e a rentabilidade oferecida é de 110% do CDI, que anda muito em linha com a taxa Selic. Então, considerando o cenário atual de Selic a 15% ao ano e um ganho de 110% do CDI, a rentabilidade que você terá ao ano de forma bruta será de 16,39% ao ano. E se você investir R$100 mil, com agora a taxa líquida de 13,93% ao ano, você terá após um ano R$ 113.931, proporcionando para você uma renda mensal no período de R$ 1.160. Agora, considerando a média histórica da Selic e também do CDI, o ganho líquido que você terá será um pouco menor, será de aproximadamente 8,42% ao ano. E ao investir R$100 mil, você vai transformar esse valor após um ano em R$ 108.415, proporcionando para você R$ 701 por mês de renda. E a próxima aplicação que eu trago agora é o LCI e o LCA, que são aplicações muito parecidas, e a única diferença é que no caso do LCI, você empresta para o banco, que empresta para o setor imobiliário, e no caso do LCA, você também empresta para o banco, mas que agora, por sua vez, só pode emprestar para empresas do agronegócio. E assim como eu mencionei no caso dos CDBs, você vai ter diversas opções com rentabilidade diária ou rentabilidade no vencimento, com liquidez diária ou também apenas com liquidez no vencimento. E a grande vantagem, tanto do LCI quanto do LCA, é que ambas as aplicações são isentas de imposto de renda. Então, quando você verificar a rentabilidade oferecida por aquele LCI ou LCA em específico, é justamente o ganho líquido que você terá ao colocar o seu dinheiro lá. E agora trazendo como exemplo um título presente no Banco Daycoval, que é um LCI do Banco ABC Brasil. O valor mínimo de aplicação é R$1.000, o vencimento é em 1.080 dias e a taxa é de 93% do CDI, e essa aplicação também oferece liquidez diária. Considerando o cenário atual, a rentabilidade bruta que você vai conseguir ter é de 13,86% ao ano, e esse é justamente o ganho líquido também, já que não temos o imposto de renda. Se você investir R$100 mil, você terá após um ano R$ 113.860, proporcionando para você uma renda mensal de R$ 1.155. Agora, considerando a média histórica, o ganho que você terá será de 9,9% ao ano. Aplicando R$100 mil, você vai conseguir ter R$ 108.360 após um ano, o que vai proporcionar para você uma renda mensal de R$ 697. E para resumir todos os exemplos que eu trouxe para você, eu construí essa tabela que você está vendo agora na sua tela, onde você vai conseguir verificar a rentabilidade possível de se ter no Tesouro Selic, no pré-fixado, no IPCA+, num CDB, num LCI e num LCA, considerando o cenário atual, onde a Selic está em 15% ao ano, e também considerando a média histórica, caso a Selic volte a cair dentro do curto e médio prazo. E tenha em mente que você não tem que olhar só para a rentabilidade oferecida, e sim também para os seus objetivos. Um pouco você vai investir no Tesouro Selic, pensando em ter a sua reserva de emergência, um outro pedaço você vai investir num título pré-fixado, pensando a curto e médio prazo, e um outro tanto você vai investir num título que protege você da inflação, pensando a longo prazo. E o peso que você vai dar para cada um desses títulos vão estar de acordo com aquilo que você está mais buscando na hora de investir. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo aqui do canal recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.